Lugar de fala é você saber exatamente do que está sendo falado, do que está sendo tratado e saber discutir esse assunto. Então, a ideia é que a gente propôs um letramento racial para que você se sinta à vontade em ter conhecimento e também ter o seu lugar de fala. Né? Então, o que, que é isso? O letramento racial é a capacidade de compreender, analisar questões relacionadas à raça, etnia, por meio de leitura, escrita e discussão, que é o que a gente está propondo aqui. A gente quer passar um pouco, né, daquele conhecimento que a gente adquiriu sobre os assuntos, para que você se sinta preparado e, quando questionado ou se precisar interferir, você se sentir confortável e não dizer, ah, não é o meu lugar de fala. Sim, pode ser o seu, não pode não ser o seu lugar de fala, mas você pode estar habilitado, você pode ter conhecimento à altura para poder discutir o assunto. Para ter letramento racial, também envolve a compreensão crítica das questões raciais e a habilidade de interpretar e avaliar algumas informações relacionadas ao tema. A nossa ideia é de passar assuntos diversos em outros seminários para que você tenha uma compreensão não só do que se trata, mas por que que acontece isso, de onde vem, qual é a história disso, por que que chegamos nesse patamar de racismo, por que essa fala é considerada racista. Então, eu tenho que compreender e interpretar esse conhecimento. E num terceiro momento, o letramento racial, ele inclui a conscientização sobre o papel da raça na sociedade, a história, experiências diferentes das comunidades e a sua capacidade de desafiar estereótipos e preconceitos, que é o que mais acontece no nosso dia a dia. Então, falando um pouquinho de letramento racial no Brasil, a primeira pessoa que tratou desse assunto é a pesquisadora Lívia Weiner Schumann. Ela pesquisou dentro da questão de psicologia social. Ela escreveu uma tese de doutorado. O nome da tese dela era Raça, Hierarquia e Poder na Construção da Branquitude Paulistana. Ela fez esse doutorado no Instituto de Psicologia da USP e ela foi a primeira pessoa no Brasil a usar o termo letramento racial. A segunda pessoa no Brasil a usar esse termo foi a pesquisadora Aparecida de Jesus Ferreira. Ela pesquisou dentro da linha de educação e linguagens e ela também utilizou a questão letramento racial. Então, isso é muito recente. A professora Lia, vou chamá-la assim, a pesquisa dela é de 2012, e ela baseia a pesquisa dela no análise do comportamento individual de pessoas brancas. Ela faz uma análise do comportamento dessas pessoas dentro da questão racial, e ela importou esse conceito de letramento de uma pesquisadora afro-americana, ela é socióloga, chamada Frances Wince Twine. Espero ter falado o nome dela certo. A segunda pesquisadora, que é a professora Aparecida de Jesus Ferreira, ela pesquisou dentro de educação e linguagens. Hoje ela trabalha na. Eu pesquisei aqui, deixa eu ver, depois eu vejo aqui. Ela fez doutorado na Universidade de Londres. Ainda pesquisa dentro de letramento racial crítico e ela pesquisou através da análise de narrativas de quem sente a experiência dos processos de racialização em seu cotidiano. Ela entrevistou pessoas racializadas, pessoas negras, em sua maioria, traçou as narrativas e aí a partir daí, ela tem a base da pesquisa dela como uma forma de resgatar memórias, histórias e a transformação dessas pessoas nas relações raciais. Então, as duas primeiras pessoas que falaram a respeito disso no Brasil foram essas duas professoras. Falando um pouco da Frances Wince Twine, que é a pesquisadora afro-americana, socióloga, que foi a primeira a teorizar essa questão do letramento racial. Ela analisou sobre as práticas do sujeito branco as mais variadas dimensões do letramento racial. Então, o que que ela fez? Entrevistou diversos indivíduos brancos, fez uma pesquisa de como eles enxergavam a questão racial dentro do ponto de vista das pessoas brancas, e a partir daí ela criou uma teoria que pode ser utilizada para as pessoas mais negativamente racializadas. Então, ela criou a teoria do letramento racial para explicar às pessoas brancas, e ela percebeu que o letramento racial era necessário e poderia ser utilizado para explicar, para teorizar as questões das pessoas mais negativamente racializadas.
O que ela fez para isso? Ela criou seis pontos fundamentais do letramento racial, que são as 6 coisas que a gente não pode deixar de entender e o que a gente tem que atingir quando a nossa proposta é um curso de letramento racial. O primeiro, o racismo como um problema contemporâneo. Então, o que ela defende aí? Que a gente tem que partir da compreensão do presente para refletir o que está acontecendo agora. A gente precisa entender que o racismo é um problema do momento, mas ele parte de uma consciência histórica. Então, se a gente souber a história, o porquê que isso aconteceu, ter base nos conhecimentos históricos, a gente vai conseguir compreender o passado e entender o presente. Então, a primeira coisa que ela defende é que a gente precisa compreender o racismo na atualidade, para que a gente possa refletir sobre a sociedade em que vivemos, para entender em qual realidade a gente está inserido, e aí sim a gente poder realizar um posicionamento individual e coletivo perante o problema. Então, a primeira coisa é estudar sobre isso, entender como se dá o racismo, como se deu o racismo no Brasil, qual é a história, né, do racismo no nosso país, para que a gente possa entender o que a gente está vivendo no momento. O segundo passo que ela defende, que a gente tem que ter um entendimento das formas de experiência do racismo e racialização, interseccionalidade com sexualidade e gênero. É impossível, né? Vocês sabem, é impossível a gente separar a questão de raça de gênero, né? Nossas desigualdades sociais estão aí, e estão atreladas a homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Então, ela diz que o racismo e a racialização, como as pessoas são classificadas, elas estão vinculadas à heteronormatividade e à branquitude. Então, entende-se, percebe-se que o mundo foi feito para os héteros e para os brancos. Então, todos os demais povos são os outros. A gente vai explicar isso um pouco mais para frente. Então, a gente precisa sim entender que tem que ser separado e como enxergar dentro do ponto de vista de cada uma dessas pessoas citadas. O terceiro ponto que ela defende é o reconhecimento da branquitude. Nós teremos também aí ao longo do nosso seminário um dia que nós falaremos exclusivamente do que é branquitude. Mas o que ela defende? No nosso país, é visível a impunidade que se apresenta quando tem crimes de racismo e a própria negação dessa questão. Então, a gente precisa perceber e entender e admitir que práticas racistas sociais, elas são aprendidas em diversos contextos, né? Já dizia o Nelson Mandela, não se nasce racista, torna-se racista, então o conceito social está atrelado. Como diz o professor Rodney, a gente parte do princípio de que somos todos racistas, professor, vou citar. Então, a gente precisa primeiro reconhecer o reconhecimento da branquitude, o reconhecimento desse tipo de atitude social. Quarto tópico, que identidades raciais são aprendidas e consequências de práticas sociais. Então, a gente tem que entender o período histórico e entender que a realidade brasileira ela é forjada desde o período colonial. Entender como aconteceu. Depois disso, a gente passou pelo processo de embranquecimento do século XIX, e aí depois, nos meados de 1930, pela ideologia da democracia racial. Todos esses fundamentos posicionam a questão racial no Brasil, tornam esses posicionamentos sociais e políticos, e ainda que existe uma negação de que existe racismo no Brasil. Então, a identidade racial brasileira está muito ligada, primeiro, ao colonialismo, depois aos processos de embranquecimento, depois ao mito da democracia racial, e a hoje dizer, como falas de a desigualdade ela é social, ela não é racial. Então, a gente precisa identificar e perceber que isso são práticas e consequências sociais do nosso país. Quinto passo que ela defende, que a gente tem que ter a posse de um vocabulário e uma gramática racial para debater raça, racismo e antirracismo. Então, a gente hoje ouve, né, algumas palavras que estão na moda: antirracismo, lugar de fala, racismo estrutural. Será que a gente realmente tem posse desses conceitos? Será que, quando utilizados, a gente sabe do que está falando, como está falando? Será que a gente está conseguindo se colocar de maneira correta?
Então, a gente está lidando com alguns conceitos que são substantivos, como raça, racismo, preto, negro, pardo, antirracismo, colorismo, e a gente precisa saber exatamente do que se trata para poder utilizar de maneira correta. Então, o processo de letramento racial, ele passa também em nós aprendermos o que é cada termo e o que ele significa e quando utilizado de maneira correta. O sexto e último passo, ela defende que a gente precisa saber interpretar códigos raciais e práticas racializadas. Será que a gente consegue perceber quando a gente está tendo uma interpretação desses códigos de maneira errada? Será que a gente está percebendo que está acontecendo uma mudança estrutural, uma certa consciência histórica, em que a gente está passando por um período da readaptação, de reaprender a viver? O que a gente propõe aqui? Após passar por todos esses passos, a gente entende que precisa ter um debate racializado para que a gente possa promover um desenvolvimento de uma consciência histórica, principalmente. A gente precisa saber sobre a temática, a gente precisa saber o que é identidade racial, como que nós podemos conquistar, como que nós podemos empoderar, fazer novos significados, né? Aquela coisa, eu sempre fui assim, a gente brinca a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser para sempre assim. Acabou, isso precisa mudar, a gente precisa reinterpretar esses códigos. E essa leitura, ela vai ajudar na transformação das relações sociais, a gente vai ser mais assertivo no combate ao racismo, a gente vai conseguir problematizar a questão da racialidade, e aí sim a gente consegue diminuir um pouco o domínio da branquitude e tentar equalizar um pouco essas questões dentro da nossa sociedade. Quando a gente. O que a gente quer? O que o letramento racial, o que é passar por todos esses passos, ele pode nos ajudar, né? Ele pode nos ajudar a construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde as pessoas podem entender e abordar diferentes temáticas raciais. O letramento racial, essa consciência, também nos auxilia na promoção e na abordagem de questões raciais de maneira mais assertiva. Ela propicia o desenvolvimento de habilidades e diálogos empáticos em torno dessas questões, né? Na realidade, quando você tem conhecimento disso, independente em como você se denomina, como você se racializa, você pode ser mais empático se você tiver conhecimento a respeito daquilo que você está ouvindo ou discutindo, e reconhecer que a diversidade racial e étnica, em todas as áreas da vida, incluindo a educação, a mídia, o trabalho, e em outros conceitos sociais, ela só traz coisas engrandecimento. Eu acho que esse evento de hoje, essa oportunidade que nós estamos tendo de nos apresentar, ele faz isso, ele está mudando relações educacionais, e eu acho que os professores, com essa disponibilidade de nos ouvir, estão também nos ensinando a humildade. Nós todos aí somos gestores, em ouvir, aprender sempre, e eu agradeço muito a oportunidade desse momento. Esse livro é o livro da professora Winnie. Na tradução, o livro chama Um Lado Branco da Grã-Bretanha, Um Lado Branco da Grã-Bretanha Negra, Intimidade Interracial e Letramento, Alfabetização Racial. Esse livro, que foi o primeiro livro que teorizou a questão do letramento racial, onde ela colocou os passos em que a gente vai fazer, e é baseado nisso que nós temos a nossa apresentação. Não sei se alguém tem alguma pergunta, senão eu vou passar a fala para a Isa, que vai falar sobre raça e racismo aí um pouquinho para vocês. Tudo bem? Desculpa, tentei ser breve. Então, vamos continuar, e aí qualquer coisa vocês podem falar no final, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui também. Espero que dê tudo certo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Já? Sim, Tá sim, sim. ótimo. Só não Então, tá no modo de apresentar agora sim. já chegou? Então, Chegou. tá bom, gente. Então, agora eu vou dar continuidade ao que a Tarsi falou e trazer uma discussão breve sobre conceitos de raça e racismo, para a partir daí a gente começar a dialogar
e talvez entrelaçar algumas experiências pessoais. É importante dizer que o letramento racial, esse que a gente está propondo aqui, não é especificamente para uma área, mas sim para as relações sociais como elas se dão em qualquer ambiente, o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, o ambiente de lazer. Bom, o conceito de racismo que eu trouxe para cá é que o racismo ele é uma tecnologia de poder e um instrumento de controle. Esse conceito é um conceito que eu fui construindo ao estudar Foucault, o Silvio Almeida, o Achille Mbembe e tantos outros, a Sueli Carneiro, o Charles Mills, que eles foram estruturando a questão racial não a partir de uma pessoalidade ou de uma ação individual, e também não contra uma ação direta. Então, o racismo, ele não é apenas quando alguém xinga algum traço que me liga à identidade racial. Então, se alguém fala assim, sua neguinha do cabelo duro, seu nego fedido, seu macaco, isso é racismo e deve ser amplamente combatido, mas isso é apenas uma expressão do racismo. O racismo, ele é muito maior que isso, ele é uma estrutura de poder que condiciona pessoas a determinado lugar. O que a Sueli Carneiro nos ensina no livro Dispositivo de Racialidade é que um grupo étnico de pessoas, ele se humaniza na desumanização de um outro grupo, que é a constituição do ser na não constituição do outro. E eu vou discutir um pouquinho disso com vocês a partir do que da branquitude, que é o grupo de pessoas que, através de normas jurídicas e de pactos sociais, foi determinando, através da universalidade, quem é ser humano e quem não é. Então, através de um recorte da modernidade, o que eu queria trazer para vocês é que a colonização foi um projeto de desumanização de pessoas que também humanizava um grupo de pessoas. Então, o contrato social, por exemplo, como ele foi constituído para um grupo muito específico de pessoas que a Tarsila já pontuou, que são homens elitizados, brancos, europeus, que determinaram o que seriam os direitos do homem e do cidadão. E eles determinaram também como as relações se dariam a partir deles mesmos. Então, no contrato social, eles falaram: nós saímos do estado de natureza e nós podemos fazer acordos baseados na solidariedade, baseados na liberdade, na autonomia, na igualdade, mas isso era um pacto feito estrito senso, entre poucas pessoas. E aí, durante esse mesmo tempo, existiam povos sendo escravizados, povos sendo colonizados, povos sendo destruídos. Então, nitidamente, esse contrato não abarcava todas as pessoas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, que o professor Adilson Moreira nos ensina, é que o racismo ele se manifesta diretamente e indiretamente. E o que é importante a gente pensar, principalmente, é quando ele nos atravessa indiretamente, qual é a nossa responsabilidade? Porque geralmente nós não nos sentimos responsáveis quando o racismo se manifesta indiretamente. Nós achamos que isso é responsabilidade do outro, e desse um outro bem aleatório que eu vou discutir mais para frente com vocês. Esse homem bonito aqui do nosso lado, ele é o Charles Mills, e esse livro foi traduzido pela editora Zahara esse ano para a gente. Eu indico fortemente a leitura, é muito importante a gente ter esse conhecimento, esse arcabouço teórico para a discussão. E ele fala, e a gente vai ter um dia só para falar sobre contrato racial, mas eu vou trazer umas pinceladas para a gente aprofundar a discussão. Mas ele fala que o contrato social feito por Locke, Rousseau e Hobbes, ele é um contrato, na verdade, racial. E ele faz isso a partir da teoria da Carol Pateman, que fala que o contrato ele é sexual e que ele não abarca as mulheres. Então, ele avança nesse debate e ele fala, olha, além dele ser um contrato sexual, ele é um contrato racial. E ele é um contrato racial porque ele é um contrato de dominação, que apesar de formalmente tratar todas as pessoas iguais, as experiências sociais, elas não só desestabilizam essa igualdade, como eles desumanizam essa igualdade. Porque a falta de acesso a direitos fundamentais, no seu limite, é a desumanização dessa pessoa. Então, ele faz uma diferença em direito formal e material, e de pessoas e subpessoas, que ele traz no livro como subcidadania.
E aí, essa subcidadania, ela acontece de formas diretas, principalmente quando a gente vê a segurança pública, porque a segurança pública atinge diretamente o corpo das pessoas, chegando a findar com a morte, mas existem outros ambientes, principalmente o ambiente educacional, que também produz essa subcidadania, principalmente na expressão do epistemicídio, que é um outro tema que a gente quer abordar e que hoje eu não vou falar sobre isso, mas a gente pode discutir mais para frente. Só que tem algo muito interessante que é importante a gente falar aqui, é que é essa epistemologia invertida. Charles Mills, ele traz um conceito super interessante, que ele fala sobre uma alucinação consensual. E eu vou trazer isso aqui para a gente, porque é algo muito importante. Ele diz, e o Rodney, professor Rodney, na participação que ele teve com a Tarsila na ETEC, ele deixou mais bonito esse conceito. Ele falou assim, uma alucinação perversa. E aí eu acho que eu vou desenvolver a partir disso que o Rodney trouxe. Bom, a epistemologia invertida é quando a gente sabe, por exemplo, que na Constituição está escrito: somos todos iguais perante a lei. Porém, eu, como uma mulher negra advogada, ganho menos que um homem branco advogado, mesmo que a gente tenha saído no mesmo ano da universidade e tenha as mesmas habilidades e competências. Então, é uma questão de gênero e uma questão racial. E no nosso país, muitos índices de desigualdade podem ser apresentados. Então, como a gente pode explicar essa desigualdade material que se dá nas relações sociais? Através de uma autorização de uma autoridade que permite que essas desigualdades aconteçam. E aí, sempre com um ar de susto. Uau, como que em 2023 ainda se existe desigualdade salarial? Uau, como pode em 2023, a cada 20 minutos, 18 minutos, um jovem negro de 15 a 29 anos ser morto pela polícia? Esse ar de susto, esse ar de que não sabia sobre o assunto, ele é uma alucinação consensual perversa, que nos impede uma discussão séria sobre a temática. Por exemplo, hoje eu estava na Câmara Municipal defendendo a promoção de igualdade racial. E aqui em Taubaté, nos anos finais, segundo os dados educacionais, a cada 5 crianças negras, 4 não aprendem adequadamente. E todos ali fizeram a mesma cara de susto para o assunto quando eu apresentei. E lá eu não pude falar isso do jeito que a gente está fazendo aqui, um debate teórico. Mas aquela alucinação que eles trouxeram para mim, ela é consensual, ou seja, a partir de um acordo, e perversa, porque eles têm acesso a esses dados são públicos. Então, o que a gente precisa discutir é o quanto de interesse nós temos em balizar essa discussão. E esse interesse, ele parte de se desconstruir de uma branquitude que se reafirma na desumanização do outro. E aí eu quero falar sobre a igualdade procedimental. Eu sou a mais nova tiete da Dilson Moreira. Eu tenho estudado muito, lido muito sobre o que ele fala, porque ele traz para o Brasil o direito antidiscriminatório. Eu sou uma pessoa que estou sendo dividida entre o direito e a educação, e ele traz muitos insights sobre isso. E ele fala sobre a igualdade procedimental. E na doutrina liberal, que é a doutrina que nós somos signatários, todos somos iguais e devemos ser tratados como seres abstratos e, portanto, que temos experiências similares. Só que isso, na vida real, ela não acontece. Então, todas as vezes que a gente retoma o princípio da igualdade para deslegitimar denúncias feitas principalmente pelo movimento negro, nós estamos nos adequando a um pacto narcísico da branquitude, que é o conceito da Cida Bento. Então, a gente precisa pautar experiências racializadoras em qualquer debate que a gente for fazer. E aí, o Adilson, ele tem um livro chamado Hermenêutica Jurídica, Pensando como Negro. Mas eu já quero adiantar para vocês que todo mundo pode ler esse livro. Não é um livro para pessoas do direito. É um livro para pessoas que possuem relações sociais e que têm atuações
em sua vida. Então, ele fala o seguinte, e aí eu quero trazer para a área da educação aqui especificamente, que nós geralmente tratamos muito o princípio da igualdade na educação. É o que eu tenho visto até o momento, o que eu tenho estudado. Então, é muito importante que todos aprendam, é muito importante que todos tenham acesso, mas todas as vezes que a gente universalizar o princípio da igualdade, nós estaremos produzindo desigualdade. E aí é isso que ele traz aqui. Ele fala assim, eu não posso universalizar o princípio da igualdade porque as experiências racializadoras, elas serão deslegitimadas. E ele fala assim, não pode ser um procedimento simétrico, porque, como a Tarsila trouxe aqui para a gente, há uma necessidade de uma consciência histórica que vai nos demonstrar que toda a nossa experiência como país, foi uma experiência simétrica. Então, não é a partir de 89, 88, com a Constituição, que nós vamos nos tornar simétricos sem nenhum tipo de intervenção equitativa, sem nenhum tipo de intervenção reparadora. Então, a partir disso, nós precisamos reconhecer que as nossas construções sociais, elas são determinadas pelo status cultural e material que são desiguais. E aí eu trago o conceito de raça. O conceito de raça, ele foi feito e criado para desumanizar pessoas. Por quê? Porque as pessoas brancas, que junto com o contrato social criaram o conceito de raça, Foucault explica isso muito bem, criaram o conceito de raça para introduzir o direito à morte, o direito ao Estado de matar. Então, quando ele fala sobre a biopolítica, ele fala o seguinte: o direito de matar no Estado moderno foi legitimado através do racismo. E o racismo, ele se alimenta da raça, ou seja, de falar que esse pode viver e aquele deve morrer. Então, a raça, ela é um conjunto de características que habilita a desumanização do outro. Por que eu digo isso? Porque as pessoas brancas e as pessoas brancas que aderem a esse conceito de branquitude, porque tem muitas pessoas brancas que não aderem a esse conceito, mas as que aderem, elas estão legitimando também uma proteção social que expõe o outro à morte, e esse outro é quem não é branco. Então, é importante pensar em raça como uma construção social. Hoje a gente não vai falar de racismo científico aqui, a gente já sabe que nós somos todos iguais e ninguém precisa levantar que a raça é humana, mas nós estamos falando de construções sociais que habilitam pessoas para ter uma vida de privilégios e uma pessoa que não vai ter direito nem aos direitos fundamentais básicos. Retomando aquilo que eu disse sobre o contrato social, ele principalmente tirou as pessoas do estado de natureza, que eram pessoas que eles diziam ser selvagens, e que eles não eram selvagens, apesar de colonizar, e matar, e destruir. Então, os civilizados que produziram toda essa colonização e tudo mais, eles falaram que nós, brasileiros, continente africano, América Latina, não éramos civilizados, e que por isso nós precisávamos de uma coerção e um direcionamento, e essa coerção e direcionamento era para a nossa humanização, mesmo fazendo isso a partir de códigos de desumanização. Eu acho que eu estou dando muitas voltas, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, eu quero concluir a minha fala aqui. Eu espero ter trazido conceitos de raça e racismo bem nítidos para vocês. Primeiro, que o racismo ele é uma tecnologia de poder e um instrumento de controle que ordena as nossas práticas, e a raça é alimentada da desumanização de povos originários e povos negros, principalmente no nosso caso. Mas ele poderia ser abarcado para todo mundo que não é branco, elitizado, heterossexual e homem, que aí é a questão da interseccionalidade. Mas o que eu convido vocês a partir desse conhecimento é para o que o professor Rodney também diz, que são pactos e marcos de equidade, acordos de equidade. E a equidade, a professora Zara Figueiredo sempre nos lembra, é um princípio constitucional, ele entrou na Constituição através da emenda constitucional 59 de 2020. Isso quer dizer que todas as vezes que alguém se valer do princípio da igualdade, falando que está na Constituição e que isso é suficiente, nós podemos lembrar essas pessoas que é constitucional o princípio da equidade, que vale da reparação, ou seja, de comportamentos desiguais para balizar uma relação social.
Então, o que eu queria deixar aqui para a gente comentar e discutir é que o princípio constitucional da equidade ele deve ser norteador de posicionamentos que enfrentam sistemas de opressão. Então, todas as vezes que for necessário que a gente se posicione de forma desigual para balizar uma relação social historicamente opressora, nós devemos fazer isso, porque esse é um dever constitucional que nós temos. Ou seja, eu acredito que no ano de 2020, nós avançamos na ideia de como nós queremos que as nossas relações aconteçam. A nossa Constituição, ela é o nosso contrato social, e o nosso contrato social entende formalmente que a equidade é o nosso princípio norteador. E aí eu queria dizer que ele é um princípio da educação, nós avançamos nisso para a educação, e aí eu acredito que essa é a nossa responsabilidade, como pessoas que não querem que esse sistema se perpetue. E eu fico muito feliz da gente poder discutir isso aqui na pós-graduação. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Isa, Tarsila, parabéns. Acho que agora, nós tínhamos combinado aqui, né, que seria um, um momento um pouco mais concentrado em conceitos básicos, por isso a ideia de termos outros encontros para que a gente possa explorar bem, né? Então, hoje aqui a ideia era mesmo explorar a questão de, né, os conceitos de letramento racial, raça e racismo, tá? Então, a partir disso, acho que a gente queria abrir, a gente ainda tem tempo, então seria importante que vocês também pudessem, né, fazer seus questionamentos. Já tem uma aqui, né, uma pergunta que eu vi no chat do Marcos, que é para vocês duas, Tarsi e Isa, e o Marcos pergunta assim, ó. É, Gostaria de ouvir a opinião da Isa e da Tarsila sobre o conceito de contrato racial do Mills, né? Vocês pensam que todos os sujeitos sociais são signatários desse pacto? Né? Então, Eu posso responder, mas a Tarsi, eu tenho uma fala ainda. é E aí, verdade, sobre desculpa. sobre o colorismo. Mas A aí eu questão acho do que a gente pode colorismo, responder perdão. as perguntas, porque com certeza a Tarsi pode trazer os conceitos de colorismo e de corpos racializados junto com as perguntas, né, Tarsi? Mas o Marcos, essa pergunta é ótima, Marcos. E o Mills, ele fala sobre isso. Ele fala que nem todas as pessoas são signatárias do contrato racial, mas ele fala, ele nos dá um alerta muito importante, que ele diz que a pessoa, para ela não ser signatária desse contrato, ela tem que enfrentá-lo diretamente. Porque o silêncio também é uma assinatura ao contrato. Porque a branquitude, que aí é o conceito da Cida, você não precisa me xingar, você não precisa ser uma pessoa violenta contra a população negra, você só precisa não abrir mão dos seus privilégios. Então, o Mills, ele fala o seguinte, o Mills e o Bembe, que a irresponsabilidade ela é filha da ignorância. Ou seja, em algum momento você vai ser exposto ao contrato. E aí, a partir desse momento, se você não se posicionar de alguma maneira, você será irresponsável e, portanto, signatário. Então, é muito importante a gente estar sensível às nossas exposições ao contrato. E esse é um exercício, porque da mesma forma que nós nos tornamos negros a partir de uma consciência de que estamos nos tornando negros, as pessoas brancas também precisam desse exercício, que não é um exercício fácil e nem um exercício confortável, mas é um exercício necessário para ela se racializar, porque nós aprendemos que os brancos são universais e que eles são apenas seres humanos, mas não, eles são pessoas brancas que se dotam de forças opressoras, e que aí é necessário que eles saiam deste lugar de um legitimador de opressões. Tarsi. Imagina, prof, desculpa, a gente preparou também uma questão sobre colorismo, porque só para complementar isso que a Isa falou de raça e racismo, o que é, né? Ser branco, ser preto? Tem muita gente que pergunta: falo preto, falo negro, falo pardo, como que eu falo? Então, eu vou ser breve também, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Dá para ver certinho? Sim. E
Para complementar a fala da Isa, nós imaginamos assim, o que são corpos racializados? Às vezes, eu acho que quando a gente discute o tema, a gente percebe alguns olhares, principalmente de pessoas brancas, porque a pessoa branca, agora ela está sendo racializada, mas a pessoa negra, ela nasce racializada. Então, às vezes, a pessoa fica incomodada porque é a primeira vez que ela se enxerga como pessoa racializada, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês: o que vem primeiro? Gênero ou raça? Quando você olha uma pessoa, você vê primeiro o gênero dela ou a raça? Alguém quer tentar? Tá todo mundo com medo. Vamos lá. Eu dei o Google. Eu coloquei a palavra no Google homem. E essas foram as imagens que apareceram. Completando isso que a Isa falou, a universalização dos corpos, né? O homem, quando a gente coloca homem, aparece só a imagem de homens brancos. Quando eu coloco no Google mulher, só aparece imagem de mulheres brancas. Para eu ter a imagem de um homem negro, eu tenho que escrever no Google homem negro. Mas eu não preciso escrever homem branco. Para ter uma imagem de uma mulher negra, eu preciso escrever mulher negra. Isso é um exemplo muito clássico, muito básico de como o mundo ele é pensado para a pessoa branca. Então, a pessoa negra, antes de tem frases célebres, né, da Sueli Carneiro, que ela diz, a gente vai até citar, entre esquerda e direita, continuo preta. E outros teóricos que pesquisam isso, eles sempre falam, antes de ser uma mulher, eu sou uma mulher negra. A primeira coisa que as pessoas olham para mim é a cor da minha pele. E para qualquer pessoa negra. Elas não olham se é homem, mulher. Primeiro é a cor da pele. Isso não tem como esconder. Não tem como negar. E isso permeia todas as partes da nossa vida. Grada Quilomba, nesse livro, ela trata uma tese de doutorado dela, numa pesquisa que ela faz na Alemanha, onde ela pesquisa e ela conversa com mulheres que estão na Alemanha, mas são de outros países, mulheres migrantes negras que estão na Alemanha por qualquer outras razões. E aí ela descreve, ela fala principalmente sobre a desumanização e fala sobre o outro. Ela chama de o outro, tem outros pesquisadores que chamam de ele, mas a teoria a pessoa negra, ela é sempre o outro, ela é sempre o outro sujeito, ela nunca é o eu. Sempre a gente se coloca no mundo sempre como alguém que está chegando. E aí ela diz o seguinte, no racismo, a negação, deixa eu diminuir para conseguir ver. Desculpa, gente, eu vou voltar aqui. No racismo, a negação é usada para manter legitimada estruturas. Como que eu faço para diminuir aqui vocês? Espera aí. Aí. A negação é usada para manter e legitimar estruturas violentas de exclusão racial. O sujeito negro torna-se, então, aquilo a que o sujeito branco não quer se relacionar, enquanto o sujeito negro se transforma em inimigo intrusivo. O branco torna-se vítima compassiva, ou seja, o opressor torna-se oprimido, o tirano. Esse fato é baseado em processos nos quais partes cindidas da psique são projetadas para fora, criando o chamado o outro, sempre como antagonista do eu. O Mills, ele também defende, conforme a Isa falou, a teoria do racismo, ela foi criada pelas pessoas brancas. O outro sempre foi a pessoa negra, mas naquele momento o branco ele não quer nunca ser associado à imagem de uma pessoa negra. Então, a gente tem um processo de desumanização e a gente sempre é visto como o outro e não um sujeito com suas subjetividades. E quem é esse povo negro, né? Então, a gente tem hoje uma série de pessoas com tonalidades de pele diferentes, com formatos de cabelo diferentes. Então, quem é o povo negro? Quem são essas pessoas? O que a gente entende no Brasil é uma pergunta muito clássica. Como que eu falo, Tarso? Eu falo preto, eu falo negro, eu falo pardo? Então, a pessoa, esse povo negro é uma autodeclaração. E é uma autodeclaração social, uma autodeclaração cultural, não baseado no fenótipo. A gente tem pessoas de pele clara que se entendem como negros. Aí eu vou dar o exemplo, a Isa e o professor Rodney. O professor Rodney tem a pele mais clara, mas ele se auto-identifica como um homem negro. A Isa tem a pele mais clara do que eu, mas mais escura do que a do professor Rodney, e também se auto-identifica como uma mulher negra. Então, quem é esse povo? A gente vai citar negro, preto, pardo.
para a melhoria, para poder, o movimento negro, para poder tratar essa questão no Brasil, ele instituiu que povo negro é todo preto e pardo. O que é entendido como pessoa preta? Pessoa preta, geralmente, é a pessoa com a pele mais escura ou com a pele retinta, né, como a minha, e pessoa parda é aquela que tem a pele mais clara do que a minha, mas ela não se entende como branca. Às vezes a pessoa tem a pele clara, mas ela tem traços de pessoas negras. Isso é uma autodeclaração. A partir daí, a gente conseguiu ter um número muito maior da população brasileira autodeclarada preta e parda, consequentemente negra. Então, no livro Espetáculo das Raças, a professora Lilia Schwartz, ela cita que é definido que a população negra seria preto e pardo, e teria só 5 denominações de raça no censo, porque teve um censo no Brasil onde tinha mais de 100 gradações cromáticas. Tinha gente que falava, eu sou moreninho, eu sou escurinho, eu sou queimadinho do sol, eu passei da meia-noite, e várias terminologias, por quê? Porque é muito difícil para a população, para as pessoas, principalmente as pardas, as pessoas negras de pele clara, se auto-identificarem como pessoas negras, visto que ser negro é sempre atribuído a algo ruim. Então, quanto mais a pessoa pudesse desassociar a imagem disso, ela faz. O que o IBGE faz? Ele coloca a classificação só como preto, pardo, branco, amarelo, certo? E a partir daí, a gente tem um número maior de pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Esses dados aqui são do G1, eu coloquei no próximo slide, onde em 2012, 53% da população se autodeclarava preta e parda, e em 2021, 56,1%. E teve uma queda das pessoas autodeclaradas brancas, de 46,3% para 43%. Tornar-se negro é parte de um processo de empoderamento. Nessa mesma reportagem, tem um relato assim. Eu tenho ouvido falas de pessoas assim. Eu descobri que eu era preto, o que eu acho muito engraçado. Aí eu pergunto, como é que foi isso? E a pessoa me diz assim, eu cresci ouvindo que eu era moreninho, que eu não era preto, porque ser preto era feio. E hoje em dia eu me sinto acolhido. Eu sinto que meu cabelo é legal, que eu sou aceito. E a pessoa passa a se declarar preto ou pardo, ela se assume. Isso quem relatou foi Dirlene Silva, uma economista. E nessa mesma reportagem, eles dizem assim: em 10 anos, cresceu no país o total de brasileiros que auto-declararam pretos e pardos. Esses dados foram divulgados pelo IBGE. Nós somos 212 milhões de brasileiros. Em 10 anos, a população aumentou 7%. E a pesquisa de domicílios mostra que em 10 anos aumentou 32% o número de brasileiros que se declararam pretos e quase 11% do que se declararam pardos, segundo a nomenclatura do IBGE. Eu acredito que isso se dá por todos os movimentos negros, movimentos sociais, as ações afirmativas, não só eu acredito, como os teóricos a quem eu pesquiso, e isso faz com que tenha um empoderamento das pessoas, que elas começam a perceber e desassociar a imagem da pessoa negra como algo ruim. Esse livro, Que Tornar-se Negro, onde a professora Neuza Santos, ela faz uma análise psiquiátrica da questão do negro, e tem um trecho que ela diz assim: a descoberta de ser negra é mais óbvia do que a constatação do óbvio. Aliás, o óbvio é aquela categoria que só aparece enquanto tal, depois do trabalho de se descortinar muitas vezes. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a experiências alienadas, expectativas, perdão. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar a sua história e recriar-se em suas potencialidades. Então, tornar-se negro para as pessoas negras também é algo muito difícil, né? Principalmente devido ao processo que passou o nosso país de colonização, de miscigenação. Se aproximar sua imagem, a imagem de uma pessoa negra, sempre é algo que passa por um processo doloroso, passa por um processo de constatação de reconhecimento de identidade. O que é o colorismo? Que é um termo também que a gente precisa saber do que se trata. Então, o colorismo, ele é a discriminação ou preferência com base na tonalidade da pele, dentro de uma mesma comunidade racial. Então, vou usar o meu exemplo, da Isa e do professor Rodney. Nós três nos auto-identificamos como pessoas negras,
né? Pessoas, eu como pessoa preta, a Isa, o professor Rodney também, mas tem uma discriminação ou preferência baseada na tonalidade da pele. Enquanto o racismo ele está relacionado à discriminação com base na raça, ou seja, independente da sua cor da pele, ser mais clara ou mais escura, você é identificado como negro, você sofre racismo. Então, o colorismo ele se concentra especificamente nas variações de tonalidade de pele dentro de uma determinada raça. O termo colorismo ficou muito conhecido dentro da comunidade negra porque nós somos negros diversos devido ao processo de miscigenação. Mas, independente da sua tonalidade, mesmo mais clara, ela não te afasta de sofrer o racismo no nosso país, tá? Corpos racializados é um outro termo que tem que ficar entendido para todos e é diferente do colorismo. Corpos são racializados, eles referem-se ao corpos de pessoas que são categorizadas e percebidas com base em uma raça, muitas vezes sujeitas a estereótipos, discriminação e desigualdades devido à sua pertença racial. Então, quando a gente fala em corpos racializados, dificilmente aí a gente vai lembrar o exemplo do Google. Eu não preciso escrever no Google homem branco. A hora que eu escrevo homem, ele já é entendido como homem. A hora que eu escrevo mulher, ela já é entendida como mulher. Um corpo racializado é um corpo que precisa ser identificado. E essa obra do Debré é uma obra que me choca muito, porque essas crianças, elas têm os corpos racializados. Elas estão no chão, elas estão peladas. Aí elas não têm o direito de uma roupa, de uma vestimenta. A mulher, ela dá comida como quem dá comida a um animal. Isso é ser um corpo racializado, é o tempo todo você ser olhado como alguém que não é universal, como alguém que não é pertencente, como alguém que o mundo não foi feito para você. Racialização é um outro termo. Racialização é um processo social no qual as pessoas são agrupadas e diferenciadas com base em suas características percebidas como raciais, mesmo que essas características não tenham uma base biológica. Então, eu coloquei aqui algumas imagens de pessoas negras com tonalidades diferentes, com cabelos diferentes, com formatos de corpo, e a gente tem sempre esse processo de racialização, que agora que nós estamos, né, as pessoas que estão pesquisando a respeito da temática, estão tentando também mostrar para as pessoas brancas que elas também sofrem um processo, que elas vão começar a sofrer o processo de racialização. Então, às vezes, quando se fala nisso, tem um desconforto, porque eu sempre fui universal, agora eu vou ser racializado? Por quê? Nem porque eu não posso, eu agora vou passar por isso. Não, eu sou só uma mulher, eu não preciso ser identificada como uma mulher branca. Mas nós precisamos ser identificados como mulheres negras. Então, esse processo de racialização é um processo social. E agora, essa discussão cada vez mais aprofundada vai fazer com que todos se rearranjem, se recoloquem. Tem um livro da professora Alessandra Devuski, acho que assim que fala o nome dela, que fala sobre colorismo especificamente, e eu retirei alguns trechos que eu julguei muito importante para contextualizar. Ela diz assim: partindo de uma abordagem que destaca as circunstâncias materiais imprimidas na maneira pela qual homens negros e mulheres negras sofrem suas consequências, o colorismo surge como um quadro identitário racial e político que plasma os sujeitos em um arquétipo pré-definido. A substância dessas existências, tanto negras quanto brancas, resta encerrada em papéis que distribuem, de modo desigual e injusto, habilidades, tendências, características e estéticas, que, definidas de fora para dentro, restringem e disciplinam as variadas negritudes existentes no Brasil. O que ela quer dizer? Que a partir de uma identidade racial e política, já está pré-definido a que local, a que papel essa pessoa está destinada. E se esse mundo vai ser mais injusto ou justo para ela, se a habilidade dela vai ser se a habilidade dela vai ser valorizada, se as tendências dela, suas características estéticas, será que ela vai reaprender, será que ela vai se identificar como uma pessoa bonita ou feia? E aí, ela, num segundo momento, ela fala sobre a mestiçagem. Durante muito tempo, né, a gente tem o mito da democracia racial no Brasil, que, como eu disse na fala anterior, por volta de 1930, tem o livro, né, Casagrande Senzala, o livro é uma referência, tem muitas coisas norteadas, mas a partir dele a gente tem um outro olhar, né, tem outros pesquisadores dando um outro olhar sobre a mesma questão, que diz assim: a mestiçagem, de origem violenta,
faz parte de um projeto colonial que pretendia diluir a negritude até o ponto em que ela desaparecesse. Não foi o que aconteceu. Graças à resistência indomável dos descendentes dos primeiros africanos que foram trazidos para o país, sob a condição da escravidão, criaram-se variadas estratégias de sobrevivência cultural e de identidade negra. Quilombos, músicas, danças, religiosidade, entre tantos outros aspectos da cultura negra, que superaram o castigo, o cárcere e mesmo a morte de tantos negros não permitiram que a hierarquização racial fossem capazes de obliterar a negritude no Brasil. Então, o que ela quer dizer? Que a mestiçagem, ao contrário do que foi falado, do que é passado na novela, que o senhorzinho se apaixonou pela escrava, ou a senhazinha se apaixonou pelo escravo, e eles se amaram, fizeram filhos, não se, né, mestiços e por aí vai. Isso é uma falácia. A origem da mestiçagem é violenta, é baseada em estupros, e foi um projeto, porque entendia-se que ia ter, sim, uma eugenia no Brasil, em que ia ter uma purificação das raças. Tem um livro que eu acho que vale a pena, né, que é o novo, que diz Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, que é do professor Kabengele Munanga, e ele fala sobre isso, e ele tem um olhar muito atual sobre a questão, e eu acho que vale a pena aí um livrinho de cabeceira. A desumanização da pessoa negra, ela é tão perversa e foi um processo tão grande que a gente ainda hoje está vivendo isso. Nós estamos em 2023 e a gente precisa, sim, falar que pessoas negras são pessoas, né? Elas não têm que ser totalmente, elas sempre são racializadas. Então, Sueli Carneiro, que é uma filósofa, que é uma referência, ela sempre fala, somos seres humanos como os demais, com diversas visões políticas e ideológicas. Eu, por exemplo, entre esquerda e direita, continuo preta. E hoje, a interpretação que muitas pessoas têm dessa fala, da Sueli Carneiro, é que, independente do partido político que está no poder, as pessoas negras continuam sendo vistas como pessoas negras, tratadas como pessoas negras e desvalorizadas como tal. A Djamila Ribeiro, que é outra filósofa e ativista, também referência, ela diz assim: não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. Então, aí a Isa passou dados, né? Enquanto nós temos aí a quantidade de meninos negros morrendo por dia, isso não é tratado como humano. Né? Enquanto nós temos aí a infinidade de pessoas, se a gente fizer, numa outra discussão, a gente vai falar sobre os tipos de racismo, que hoje são falados, são muitos e tem uma política realmente para matar as pessoas pretas. Né? Então, nós não somos ainda tratados como pessoas humanas. E a Alessandra diz assim: demonstrar que o reconhecimento de vantagens concedidas a negros de pele clara não faz deles sujeitos pertencentes aos espaços de poder tradicionalmente ocupados por branco no Brasil. Então, se você pensa assim, mas é mais fácil para a Isa, mais fácil para o Rodney, porque eles têm a pele mais clara do que a da Tarsila, isso não é verdade. A pessoa branca, ela tem que sair um pouco do espaço dela de privilégio para dar acesso a qualquer pessoa. É uma espécie de competição entre pessoas pretas de pele clara e pretas de pele escura. Foi estimulada desde o tempo dos proprietários de escravo e, posteriormente, mesmo após a abolição, com a persistência de certas vantagens vivenciadas por negros oriundos da mestiçagem. Ela perseverou, adentrando no seio das famílias, a introjeção do colorismo no modo como negros se relacionam trouxe deletérios no campo político e afetivo de sujeitos racializados. Então, entendendo a história, o que aconteceu durante um tempo, teve o projeto de eugenia, onde quanto mais claro, né, vou falar aí vou mostrar o quadro da redenção de Kant, quanto mais claro nascia o filho, melhor, porque entendia-se que tinha uma vantagem em ser preto de pele clara, porque quanto mais branco, mais perto de ser branco, melhor para essa pessoa. Mas hoje ficou comprovado que, independente da tonalidade da pele, bastou ele ter traços negroides e as pessoas identificarem as pessoas como pessoas pretas, elas já sofrem, sim, e elas são tradicionalmente excluídas dos espaços de poder em detrimento das pessoas brancas. E repercutindo nesse estereótipo de negros e negras de maneira distintas, nós temos também a sexualidade.
e o trabalho que estabeleceram como espaços únicos existenciais que aprisionaram os corpos negros em uma espécie de camisa de força identitária, da qual é difícil de escapar. Esses arqueótipos racializados surgiram, assim, para identificar negras claras e escuras, de acordo com o que tradicionalmente se espera de sua existência, mesmo que poucos se identifiquem ou que não se identifique de modo com esses estereótipos. Infelizmente, ainda tem muitas falas racistas, sem palavras que não se usa mais. Ah, ela é mulata. Nossa, que mulata linda. Mulata não se usa mais. Usa-se pessoa negra de pele clara ou pessoa negra. Não necessariamente você tem que classificar a pele dela. E tem ainda um mito, né, uma falácia, como eu vou dizer, trazida ainda uma ideia, um imaginário social de que a mulher negra tem que ter um determinado corpo, o corpo dela sempre é sexualizado, se ela tiver a pele mais clara, o mito da globeleza, e o homem negro, qual o papel do homem negro? Ele é sempre sexualizado. Então, quando a gente fala de corpos racializados, a gente fala que esses corpos eles são tratados sempre de maneira estereotipada, sempre tirando a humanidade dessas pessoas, sempre tratando essas pessoas de maneira como se elas fossem coisas, coisificando essas pessoas, e isso machuca, porque nem todo negro é igual, nem todas as pessoas pensam de maneira igual, nós também somos sujeitos diferentes. Esse quadro, A Redenção do Cã, de Modesto Brocos, ele é muito identificado nessa questão histórica da época, que nós temos uma mulher negra, uma senhora de pele retinta, ao lado a filha dela, né, com características de ser uma mulher negra de pele mais clara, provavelmente ao lado o pai da criança, que tem características de um português, e a criança já de pele clara. Então, nesse quadro, ela está agradecendo a Deus, aos céus, né, porque o neto dela nasceu com a pele mais clara. Então, isso é um imagético, mas que faz elucidar essa questão. E aí eu queria dizer assim, alguém fala, nossa, Tarsila, mas isso foi em 1895. Essa propaganda aqui é de 1997. E ela diz assim, chegou o café Parmalat, o café à altura do nosso leite. Depois de tudo isso que a gente já falou, e analisando a imagem, tem a objetificação dos corpos, tem a sexualização dos corpos, tem a frase mal colocada, e aí eu estou aqui com esse livro, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, da Sueli Carneiro, né, que não tem como pesquisar a temática racial e não citar a Sueli Carneiro, que ela tem uma fala escrito assim, negros de pele clara. E ela começa assim, só para a gente terminar. Vários veículos de imprensa publicaram como destaque fotos de candidatos que vão concorrer às vagas para negros na Universidade de Brasília. Veículos que se posicionam contra essa política percebem no largo aspecto cromático desses alunos mais uma oportunidade de desqualificar o critério racial que orienta. Ou seja, como que ele vai identificar, né? Ele vai dizer que aquele negro de pele clara não necessariamente é uma pessoa negra. E ela diz assim: uma das características do racismo é a maneira com a qual ele aprisiona o outro em imagens fixas e estereotipadas, enquanto reserva para o racialmente hegemônico o privilégio de ser representado em sua diversidade. Assim, para os publicitários, por exemplo, basta enfiar um negro no meio de uma multidão de brancos em um comercial para assegurar suposto respeito à diversidade étnica e racial e livrar-se de possíveis acusações de exclusão racial de minorias. E aí ela vai citando como é difícil, e eu vou ler só o último parágrafo, que é a conclusão que eu quero, né, concluir essa noite de hoje, aí, que acho que a gente já falou bastante. Ela diz assim: a fuga da negritude é a medida da consciência da sua rejeição social, e o desembarque dela sempre foi incentivado e visto com bons olhos para a sociedade. Cada negro claro ou escuro que celebre sua mestiçagem ou suposta morenidade contra sua identidade negra tem aceitação garantida. O mesmo ocorre com aquele que afirma que o problema é somente de classe e não de raça. Esses são os discursos politicamente corretos da nossa sociedade. São os discursos que o branco brasileiro nos ensinou e gosta de ouvir, e que o negro tem de juízo
obedece e repete, mas as coisas estão mudando. Eu vou aqui, né, interromper, e aí eu tenho também, só para concluir, eu mostrei, né, além desse livro aqui, o livro O Colorismo, que é da Alessandra, que eu acho que, para quem quiser se aprofundar nessa questão, a Grada Quilomba, que é uma referência, a Neuza Santos, e tem outros 2 livros, que é, então, você quer conversar sobre raça, esse livro fala ele é mais amplo, e faz um início de um letramento racial, e aí você conhece aquela piada que fala sobre o racismo brasileiro, né, de uma maneira citando piadas, né, até então, mas aí ele vai explicando como que isso acontece. É isso, gente. Desculpa. É isso que a gente preparou esse primeiro dia. O professor Rodney está com você aí. Imagina, obrigado, querida. Eu, né, não tinha a menor dúvida de que seria excelente, né? E é sempre muito bom ouvir vocês duas, né? E reforço aqui, gente, o quanto esse grupo, né, tem sido um grupo muito potente numa construção coletiva de conhecimento, né? Carminha e Alex concordam comigo, né, do quanto a gente também vai aprendendo com essas meninas, né? Elas também não deixam a gente ficar para trás, então e isso nos dá muita alegria aqui, né? Pensando em todos que caminham conosco, porque a gente vai, acho que se sentindo todo mundo intelectuais, né? Acho que isso é o pós-graduação, gente, né? É essa possibilidade da gente aprender sempre coletivamente. E aí, gente, eu só queria, vou até aproveitar, meninas, se vocês permitirem, apareceu aquela hora a pergunta da Gislaine, que eu achei excelente, né? Ela pergunta assim, poxa, por que que parece tão difícil, né, as pessoas brancas assumirem os seus privilégios? E aí, Gislaine, achei sua pergunta ótima pelo seguinte, justamente porque há um acúmulo de privilégios, né, e que foi se construindo ao longo do processo de colonização, e esses privilégios, eles estão amarrados, eles são mascarados pela própria produção sociológica da ideia de raça. Tá? Na verdade, todos nós sofremos os efeitos disso, né? Raça, biologicamente, gente, não tem mesmo sentido, né? Mas sociologicamente, sim, né? Foi um conceito criado, né? Justamente durante os processos de colonização forjado pelos europeus, né? Então, quando a gente cria, né? Quando você, de fato, dissemina o conceito de raça e isso pega, né? Está feito o que a Cida Bento chamou de pacto narcísico da branquitude. E pacto narcísico, gente, porque a branquitude se protege, né? E aí eu vou dar alguns exemplos, tá, gente? Porque essa proteção, né, essa proteção entre aspas, nem sempre ela é consciente, né? Digamos assim, ó, tem uma vaga de emprego no lugar que você trabalha. Tá? Se você não se der conta, se quer se dar conta de que possivelmente você tem uma pessoa negra que você conhece, que está desempregada, sofrendo todo tipo de opressão, né? Que começa pela opressão racial. Você sabe disso, mas você indica a sua companheira branca, né? O pacto narcísico da branquitude está operando ali, tá? Se você de alguma maneira, quer ver? Isso é muito. Vou até trazer um exemplo que foi uma colega que trouxe num evento que tivemos na Fundação Carlos Chagas na sexta-feira, né, Del? Que foi muito bom também, e que ela lembrou muito bem, a Adriana Pagani, que é uma pesquisadora também que todo mundo tem que conhecer, né? A Adriana falou assim, gente, eu percebo o pacto narcísico da branquitude acontecendo da seguinte maneira. Quando uma pessoa negra está numa condição de quem está falando, né, de quem está ensinando, de quem está mediando ou liderando qualquer tipo de situação, logo que ela sai de cena e os brancos ficam todos juntos, né, eles começam a deslegitimar aquilo que
a pessoa negra falou, tá? E normalmente isso se reverte em falas do tipo: ah, mas eles são muito exagerados. Ah, mas eles são muito nervosos. Ah, mas eles falam com muita raiva. Ah, mas eles isso, eles aquilo. Entende? Tá, aparece tudo aquilo que a Tarsi trouxe aqui hoje, especialmente baseada no conceito da grada quilomba, tá? Gente, quando você é branco e faz isso, isso, né, Del aqui, que é a nossa psicóloga no grupo, né, sabe tão bem quanto eu, gente, que isso é a negação do privilégio que você tem, porque você tá, na verdade, agindo para deslegitimar aquilo que o outro, né, que esse suposto outro, né, que é a pessoa negra, denuncia como opressão. Gente, e aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Que é não taxar de agressivo e de violento aquele que é a vítima dos 300 anos de opressão. Ele que vira o violento, gente. E, na verdade, violento é o racismo, tá? Então, se a gente quer se letrar racialmente, é muito importante, primeiro, não assumir o pacto narcísico da branquitude, a gente tem que fazer uma força muito grande para romper com ele, tá? E segunda coisa, gente, é justamente não assinar de volta o pacto narcísico da branquitude, deslegitimando a fala do seu companheiro negro ou negra, e principalmente dizendo que ele que é o produtor da agressão e da violência, tá? A gente nem pode colocar isso no mesmo, né, no mesmo lugar, né? Medir, obviamente não tem como medir, gente, xingamento, essas coisas, mas veja, quando a gente fala de uma construção sistemática de privilégios de poder, tá? Privilégios esses que se mostram por poder econômico, que se mostram. Então, é isso, tá, gente? Quem é que a massa de desempregados tem cor, tá? Não adianta dizer que não tem cor, porque tem. Tá? E aí, junto com isso, vem gênero e uma série de outros marcadores sociais, tá? Quando a gente pensa no nosso cotidiano, gente, mais fino, tá? Quando a gente faz isso, né, de se aliar aos colegas brancos, inclusive, gente, para ficar se defendendo o tempo todo, tentando convencer os outros de que nós somos racistas, na verdade, a gente está assinando de novo embaixo do pacto narcísico da branquitude. Tá? Tem um texto até da Lia Weiner Schuckmann, que é uma grande pesquisadora e, de fato, uma querida, né, além de tudo, que tem, além da tese dela que a Tarsi citou, né, que também virou livro, um dos mais vendidos, gente, do Brasil recentemente, que é Entre o Branco, o Encardido e o Branquíssimo, né, e que vale a pena ler. Ela tem um texto, gente, que eu acho que eu gosto muito, e quem foi meu aluno, minha aluna, que sabe que eu sempre cito ele, porque ele se chama Sim, Somos Todos Racistas, né? Um estudo psicossocial da branquitude paulistana, né? Porque ela, como mulher branca, vai estudar o que é ser branco, né, em São Paulo, nesse esforço de romper com o pacto narcísico da branquitude. Gente, então, desculpa, me alonguei um pouco, mas só mais um outro exemplo, gente, porque quando a gente fala assim, né, também, de quanto nós, né, demoramos para acessar postos de poder e às vezes nunca acessamos, né, porque esse é um ponto, né, geralmente as pessoas não confiam que a gente tenha condições de assumir postos de poder, e então tem toda uma dificuldade. Mas quando se chega lá, gente, o pacto narcísico da branquitude também opera pela desconfiança, tá? Uma pessoa negra que chega num posto de poder, e Tarsila, que é diretora de escola, sabe aqui tão bem quanto eu, que a gente sabe muito bem que a gente está sob vigilância, que a gente está sendo testado o tempo todo, que as pessoas ficam o tempo inteiro assinando de novo o pacto narcísico da branquitude, quando elas fazem alianças entre si, inclusive para vigiar se a gente está fazendo o nosso trabalho certo. Enfim, tem um monte de coisas, gente, que são dolorosas e difíceis, mas que a gente precisa enfrentar, porque é assim que o pacto narcísico da branquitude opera, tá? Né? E de várias outras, a gente poderia passar aqui a madrugada dando um conjunto de exemplos, tá? Mas, ou seja, eu diria, gente, que tem que transformar esse arcabouço aqui
de construtos que as meninas trouxeram brilhantemente em pequenos exercícios de observação do cotidiano, sabe? Eu até vou sugerir, gente, um baralho super que eu achei simples e bacana da Alexandra Lohás, né? Que se chama Racismo. Gente, é uma caixinha e ali você tira cartas, né? E cartas que fazem perguntas que vão tentando incentivar a reflexão sobre se a gente está ou não sendo racista, ou enxergando o racismo ali. Mas, enfim, olha, Gislaine, para fechar e passar a palavra para a Tita que pediu a palavra, eu diria assim, né, que o grande começo é a gente entender que o racismo estrutural nos forjou, a todos nós no Brasil. Eu nunca pensei que eu ia falar uma frase do Rui Barbosa aqui, que eu sou muito bravo com ele, mas eu vou, porque pelo menos ele teve razão numa coisa, né? Ele falou assim, que a escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil, né? Que ele penetrou na nossa vida como uma poeira fina, se espalhou nos nossos corações e aí seguiu com a gente. E acho que é disso que a gente está falando. E a gente precisa tirar essa poeira, a gente precisa dar conta de limpar isso, tá? E a gente só consegue fazer isso enfrentando e dialogando francamente, todo mundo junto, né? E fazendo esse debate adulto, maduro e tudo mais. Não vou falar mais, muito obrigada. Tita e depois Sandra, que estão inscritas. Estão me ouvindo bem? Porque eu estou com um Sim. probleminha aqui, tá saindo? Eu queria falar justamente desse pacto. Veja, a escola, ela é eugenista, certo? Ela é eugenista, quer dizer, e todo corpo que desvela a precarização, todo corpo de vida, né? Todo corpo que desvela as desigualdades, todo corpo que desvela a diversidade, todo corpo que está ali na escola, então cabelos precisam ser amarrados, uniformes precisam ser vestidos, todos precisam estar limpos, né? E de preferência esses corpos precisam ser silenciados, porque assim eles não denunciam, certo? As diferenças sociais. E aí, pegando um pouco mais para a infância, né, que a infância já é uma categoria oprimida, há uma opressão cultural sobre a infância, e enquanto criança não sabe o que faz, ela é criança, não sabe o que faz, né? E se a gente for pensar, então, e eu tenho visto isso muito, tenho estado em algumas escolas de educação infantil, agora comecei a ir aqui nas de fundamental, e se a gente olha no cotidiano, de volta, né? E se a gente olha no cotidiano da escola, no pátio, nas aulas, com a professora de classe ou com a professora de educação física, que tem, né, de primeira a quarta, e aí o que a gente vai ver? A gente vai ver que teve um embranquecimento, e aí vocês me corrigem se eu estiver bem de boa, se eu estiver falando alguma coisa errada em termos de conceito, para isso ficar claro, tem um embranquecimento da brincadeira. Então, por exemplo, todo mundo brincou de gato e rato na escola. Quem não brincou? Que horas são? Né? Uma hora. Na verdade, essa é uma brincadeira que se origina no Brasil nas senzalas, que chamava Agostinho, cadê meu gato? Que retratava justamente o senhorzinho atrás do Agostinho, que era o menino negro que cuidava do gado e apanhava no final da brincadeira, quando o senhor pega o Agostinho, ele apanha, né? Quando tem nego fugido, por exemplo, o esconde-esconde, ele vem dessa caracterização também. Então, se a gente pegar algumas brincadeiras, o que acontece? Claro que nem todas têm essa delimitação tão clara entre as fronteiras, mas se você olhar nos pátios, nas aulas, o que a gente vê é brincadeira de origem europeia. A gente não vê brincadeira de origem africana, porque se as brincadeiras de origem de afrodescendentes, criadas por afrodescendentes, elas expressam o sofrimento
vivenciado dos pais, sempre com muita judiaria, rememorando o tronco, a ria-mula, por exemplo, pular-sela é uma brincadeira que representa o tronco. Na verdade, você segurava no tronco e você dava com a unha para sangrar as costas para ver quem arriava. Por isso que a gente brinca de pular-sela com a perna estendida. Isso são coisas que vão compondo, né? E hoje a gente vê o pular-sela como uma brincadeira tradicional infantil europeia, não é? Se a gente for pensar na origem. Então, a escola também embranqueceu as brincadeiras tradicionais infantis. E aí, a gente vê as professoras. Então, o que eu estou dizendo é uma formação que a gente precisa ter sobre a origem das brincadeiras, porque esse é para justamente fazer um pacto, Rodney, para o enfrentamento, porque isso é uma opressão silenciosa da brincadeira para todos só da criança europeia, e não retratando de fato, porque a brincadeira de origem africana ela é altiva, ela é de cantoria, ela é de liderança, ela é uma brincadeira de muita alegria E de grupo, amiga. e de grupo, muito Ubuntu mesmo, muito de grupo, e a gente não vê isso, a gente só tem, inclusive, a brincadeira que a gente transforma a brincadeira de origem europeia, que é muito competitiva, e faz dela um falso cooperativo. Então, isso tá, eu acho que isso assim é o refinamento da opressão, sabe? E que o desconhecimento de professores de formação acaba levando para esse cotidiano escolar da criança, da educação infantil até o fim do primeiro ciclo, pelo menos, né? É isso. Obrigado, querida Sandra. Olha, eu quero dizer que eu estou já impactada desde quando vocês foram na reunião de conselho, e eu quero dizer que o efeito está na ideia de que eu não posso fazer muita coisa, mas eu começo por mim dizendo eu preciso começar a enxergar coisas que a gente antes não enxergava, né? Eu acho que eu que trabalho com avaliação, falo que são indicadores, né? Eu sou picada pela mosquito do indicador, que eu vejo indicador em tudo quanto é lado, mas nunca tinha visto esses indicadores. E só para contar para vocês, uma coisa muito interessante, quer dizer, eu estou querendo dizer que já fez efeito no que vocês estão mexendo dentro das nossas vidas. Eu assisti o filme Estrelas Além do Tempo. Vocês assistiram esse livro? De 2016, do Kelvin Costner? Então, é tão bonito, né? Depois eu fiquei pensando, sacanas! Olha lá, que coisa incrível! Quer dizer, na verdade, até tem uma frase do Kelvin Costner que fala: veja, aqui agora todo mundo tem banheiro. Não sei se vocês conhecem esse filme, mas é da NASA e ela é uma cientista, a Catherine Jones, que é verdade mesmo, é um filme biográfico, que ela tem que ir no banheiro lá longe, porque não tem banheiro de negro. E o Kevin Costner, que é o chefe branco dela, fica muito bravo, vai lá e quebra e fala: agora todo mundo vai fazer xixi, porque todo xixi é amarelo. E não parece que é bonito? Depois eu fiquei pensando, sacana esse filme. Porque, na verdade mesmo, há uma enaltecência, uma enaltação da questão da mulher negra, desde que ela seja fora do padrão dos humanos. Porque essa moça, essa cientista, ela era fora do padrão, ela era um gênio. Então, no elemento de ser gênio, um filme para ela. Só por isso. Não porque ela era uma mulher preta, é porque ela era um gênio. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que a gente não tem o que fazer imediatamente, mas tem o que se transformar e passar a olhar a realidade com outros olhos para buscar indicadores de que ali também tem perversidade na elaboração do filme. Então, em cada detalhe do filme, você vai vendo aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido. Não, mas a permissão também é de quem assiste. E que foi muito interessante para mim. Eu não sei se eu resolvo a questão de movimento, de tudo que eu acho que vocês estão trazendo, coisas que eu percebo o tamanho da minha ignorância e quanto eu vou ter que me debruçar sobre essas coisas, não é? Mas eu quero te dizer que, assim, hoje as coisas não me impactam, o filme não conseguiu me impactar da mesma maneira. Eu tive que fazer algumas leituras dizendo, pouco, eu acho que
na verdade, está passando, né, desapercebido algumas relações que parecem tão boas no filme, né? Mas eu acredito que a gente possa, sim, fazer esse papel. E vocês disseram que a escola é o elemento coletivo. Eu acho que um dos maiores problemas que nós temos na educação é tratar só no coletivo, porque, na verdade, a gente muda no individual, não é? É no indivíduo que se toca o elemento que abarca o coletivo, claro, mas é preciso que a educação compreenda que o sujeito existe ali como identidade única e que ele precisa, por ele mesmo, não é? Ser reconhecido e, naturalmente, reconhecer o grupo, fazer esse elemento dialético, mas não perder o indivíduo. Eu acho que, para mim, uma das maiores, para mim, o que eu consegui compreender na minha vida é que não dá para separar indivíduo de coletivo, nem coletivo do indivíduo, né? Quando a gente fica com um ou fica com o outro, com certeza a gente tem perdas, né? Então, eu acho que vocês estão de parabéns, porque está fazendo efeito no meu indivíduo, que eu acredito que eu tenho muito para aprender e espero as outras oficinas, não sei se a gente vai chamar isso de oficina, se vai chamar isso de encontros, mas eu acho que a gente precisa muito de vocês para que a gente possa, de alguma forma, nos tornar mais humanos, né? Vocês estão de parabéns. Obrigado, Sandra. Carminha, quer dar uma palavrinha, companheira? Acho que rapidinho, porque acho que já passou o tempo, a gente tinha previsto 1 hora, né? Mas eu fiquei super emocionada de ver as nossas alunas dando aula, fazendo a gente se transformar, olhar outras coisas e ver a importância da gente estudar, trazendo esse debate. Eu acho que a gente está aprendendo, eu aprendo todos os dias com o Rodney, com a Leico, com o nosso grupo de pesquisa, porque me faz refletir o quanto a gente precisa se transformar. Então, eu fico muito feliz de estar vendo isso hoje aqui. A maior parte do tempo hoje a gente teve com 46, 47 pessoas, num dia à noite que já acabaram as aulas, o que mostra o interesse que a gente tem. E eu acho que é um marco, porque faz a Unicid estar se repensando. Eu acho que foi uma ousadia se colocar no grupo de pesquisa esse debate, uma coragem ir para o conselho colocar as questões vivenciadas na universidade, né? E mostrar que... Gente, eu estou com um papel aqui. Mostrar que a gente pode se rever, reconhecer e se repensar coletivamente e fazer uma pós-graduação mais justa, né? Porque a gente pode se transformar nesse contexto. Então, eu queria só agradecer. Eu acho que não é só a Isa, a Tarsila, né, mas também a Jéssica, o Daniel, todo o grupo que se prontificou aí no conselho, não pôde estar aqui, mas que vão estar nos próximos falando, e eu acho que é assim que a gente cresce. É isso, obrigada por hoje. Obrigado você, Carmópolis. As meninas estão aqui escrevendo escondidas. Carminha, a gente te ama, né? E acho que esse amor é genuíno, gente, porque eu tô Espera aí, assim. eu ainda não vi, gente. Eu estou com o Não, é que celular eu tô só chegando. fazendo a fofoca para todo mundo, companheira entregando. Veja só. Mas eu queria até aproveitar isso, gente, para dizer assim, né? Eu tô muito mergulhado por esses dias na Bell Hooks, né? Tô lendo a obra dela. E relendo tudo sobre o amor, e uma frase me capturou muito, né, desde sexta-feira, né, que é a seguinte, né, a Bell Hooks diz assim, que o amor não é só sobre o sentimento em si, né, amor é ação, né, quando a gente ama, a gente age. E acho que é isso que representa essa noite de hoje, né? Então eu quero agradecer demais assim o, o engajamento, gente. Acho que vocês terem, né, todo mundo que está aqui, que é da universidade, que é externo à universidade, né? O que nos deixa ainda mais felizes, né? Porque acho que a universidade cumprindo o seu papel, né, de extrapolar aquilo que ela faz para além de seus muros. A gente fica feliz demais, né? Porque é isso, é todo mundo engajado, comprometido, interessado em enfrentar um tema como esse, né? E dando as mãos para que a gente
possa fazer como nos ensinam muitos, né, dos povos do continente africano, mas aqui eu vou lembrar os ganenses, né, que na sua escrita adinkra, né, que é uma escrita pictográfica, gente, que eu particularmente amo, porque além de tudo ela é tão lindinha, né? Normalmente a gente pensa em escrita pictográfica na escrita árabe, né, japonesa, chinesa, que obviamente são pictográficas também, mas os adinkras normalmente são esquecidos. E tem um símbolozinho que até é muito conhecido, mas que eu quero lembrar aqui, que é o Sankofa, né, que significa nunca é tarde para voltar ao passado, apanhar o que ficou para trás, né? Especialmente porque é apanhando o que ficou para trás que a gente pode compreender o presente e juntos construir outros futuros. Então, desejo, né, muito boa noite, muito obrigado e passo a palavra aqui para as meninas, né, Isa, Tarsi também para fazerem as palavras finais. Eu vou deixar a Tarsila falar por último, porque ela é a doutora Storytelling, ela é a melhor que nós temos. Então, ela encerra com chave de ouro. Mas eu gostaria muito, muito de agradecer a todo mundo que está aqui. Vocês são nossos amigos, a gente está junto em muitas disciplinas, a gente se encontrou muito, praticamente todos os professores que estão aqui me deram aula, ministraram aula a mim e me atravessaram de alguma maneira, principalmente o Rodney, a Carminha e o Alê, porque a Carminha é minha chefe como bolsista, o Rodney é meu orientador, o Alê é meu orientador, então a gente fica muito tempo junto, né? E eu aprendo sempre com vocês demais e eu sou muito acolhida. Eu acho que mais que aprender teorias, assim, eu estou sendo acolhida, e essa é uma experiência muito nova para mim, eu sempre falo sobre isso. Mas eu quero encerrar falando da Bienal. A Bienal, esse ano, ela tem como título Coreografias do Impossível, e a Grada é uma das curadoras, e o Hélio Menezes também, tem mais dois que eu esqueci o nome agora. Só que eu acho que a nossa convocação hoje é para fazer coreografias do impossível, gente. Porque realmente não é fácil pensar o que a gente pode fazer amanhã, assim. Mas eu queria dizer que para a gente também não é. A gente também está desenhando o impossível, a gente também está construindo em espaços vazios, mas eu acredito que vai ser melhor se a gente pensar juntos nessas coreografias, porque elas vão acontecer. É importante que aconteçam com a gente, disputando esse espaço vazio, né? Então, acho que a gente pode fazer danças muito bonitas no futuro. Obrigada. Nossa, que eu vou falar depois da Isa. Eu queria agradecer também, falei que fiquei muito nervosa, é muito difícil falar, né, para professores, para colegas, mas eu agradeço. E hoje, à tarde, conversando com uma professora amiga, ela perguntou o que era letramento racial e a gente conversou um pouquinho, e eu expliquei que muitas pessoas, desde o movimento negro, é muito contrário a que tenha esse tipo de coisa. Eles falam, as pessoas, quem quiser vai atrás da informação e tal. E aí eu falei para ela, quem sou eu para ir contra o movimento negro? Mas eu entendo que quanto mais pessoas souberem, mais pessoas a gente acessar, melhor vai chegar no produto final. Eu acho que todo mundo que é professor faz porque quer ajudar o outro, né? O professor tem esse princípio de ajudar o aluno, seja lá qual aluno for, em que situação ele está. Então, hoje, como diretora e sendo professora, que a gente sempre eu acho que se um pouquinho que eu pesquisei, um pouquinho que a Isa pesquisou, a gente puder compartilhar com vocês, e isso possa ajudar vocês de alguma maneira e atingir um aluno lá na frente, eu acho que a gente já está ajudando. Eu entendo que hoje a gente só pode fazer essa apresentação também, porque aprendemos com vocês, aprendemos com outras pessoas, outros pesquisadores, outras pessoas que escreveram, teorizaram coisas que a gente não tinha conhecimento e compartilharam. Então, eu espero que esse seja, né, o primeiro de outros eventos. A gente, junto com o Rodney, fez uma programação. Num próximo encontro, a gente falar sobre branquitude. Num terceiro encontro, falar sobre o contrato racial. E aí, fazendo uma fala sobre o mito da democracia racial dentro desse momento. Depois, um outro encontro falando sobre tipos de racismo.
racismo estrutural, religioso, obstétrico, recreativo, institucional, sistêmico, ambiental, que são palavras que às vezes a gente ouve e não sabe ao certo por quê. E o último é falando sobre epistemicídio versus abordagens racistas. Então, a ideia é que a gente tem uma trilha, né, junto com o professor Rodney, daquilo que a gente acha que pode auxiliar vocês e provocar um pouquinho para vocês lerem mais coisas aí depois disso. E obrigada, gente. É isso. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigado, meninas. Obrigado, gente. Sigamos, né? Sigamos juntos sempre. Boa noite, boa semana para todos. Tchau, gente. Boa semana. Tudo